Quarta-feira, 23 de junho de 2021, está começando pela Folha FM mais um Folha no Ar, primeira edição. Folha FM 98,3, emissora do grupo Folha da Manhã. Estamos ao vivo também em nosso streaming aí no Face, na página da Folha, no YouTube. Daqui a pouco esse programa estará editado em podcast e logo mais tem reprise do programa Folha no Ar na Plena TV, também uma emissora do grupo Folha da Manhã. Olha, nesta quarta-feira a previsão do tempo para Campos é até de poucas nuvens. O céu amanheceu mais claro, com temperatura máxima de 24 e mínima de 16 graus. Agora aqui no centro faz 18 graus. Hoje é quarta-feira, dia do jornal Folha da Manhã, impresso nas bancas. Eu vou só trazer rapidamente aqui a primeira manchete do jornal, que é: Campos inicia o ensino híbrido e anuncia que vai para a fase verde. Esse é o destaque principal e pela demanda do programa hoje a gente inverte aí essa dinâmica, e esse primeiro bloco, que é sempre apresentado com as notícias e também a repercussão delas, a gente deixa por último e traz aqui já de antemão a participação do nosso convidado hoje, que é o Benjamin Sixo. Ele é presidente do Conselho Administrativo da Fundação Amazonas Sustentável e ex-ministro de Desenvolvimento da Indústria e Comércio Exterior no governo FHC, do governo Fernando Henrique Cardoso. Benjamin está conosco, vamos falar sobre a Amazônia, esse assunto que é eternamente polêmico, infelizmente, né? O desmatamento e a imagem do Brasil no mundo, as políticas nacionais de indústria e geração de energia. O Benjamin tem um conhecimento muito profundo aqui da região e também uma projeção para a eleição presidencial de 2022. Com o Aloysio Abreu Barbosa também, que já está conosco, mas pela ordem aqui do dia, a gente traz o bom dia, o cumprimento primeiro aqui do Benjamin, logo a seguir eu trago o Aloysio então. Benjamin, é um prazer imenso, nós já estamos aqui batendo um papo em off, mas bom que a gente a partir de agora vai poder compartilhar aí com o nosso público, os nossos ouvintes, seguidores aqui da nossa página, das nossas redes sociais, todo esse seu conhecimento. Seja bem-vindo aí a mais um Folha no Ar, primeira edição, é um prazer recebê-lo aqui. Bom dia a todos, bom dia aos ouvintes do Grupo Folha, bom dia Cláudio, bom dia Aloysio. É um prazer poder falar aos moradores da região muito querida, a região de Campos, Macaé, região descendo para Rio das Ostras, Casimiro. Então, bom dia a todos, é um enorme prazer, agradeço muito pelo convite para poder fazer comentários com vocês. Aliás, pela internet, né, não tem fim, né, o alcance, mas já pelo sinal da Folha FM a gente também chega bem próximo aí a Macaé, onde temos lá uma outra emissora. Deixa eu trazer o bom dia do Aloysio Abreu Barbosa, aqui no Folha no Ar, primeira edição, e como eu já falei, né, Aloysio, invertemos aí os blocos para poder a gente, né, aproveitar ao máximo essa conversa com o Benjamin hoje no programa. Bom dia, Aloysio, seja bem-vindo ao nosso Folha no Ar. Bom dia, Cláudio Nogueira, bom dia, Benjamin, obrigado pela presença. Benjamin, a gente tem um grupo de WhatsApp do programa e também do blog, que eu edito opiniões hospedado no Folha 1, e a gente sempre coloca aqui o link da entrevista no dia anterior e abre para sugestões de perguntas, e tem uma série de perguntas a você, e logicamente que a maioria delas gira em torno da Amazônia. Você é presidente do Conselho Administrativo da maior ONG da Amazônia, né? Que é a Fundação Amazônia Sustentável. E pergunta aqui a você, o Felipe Quintanilha, que é sociólogo e advogado. De maneira pragmática, é possível afirmar, baseado em dados fidedignos e verificáveis, que o desmatamento aumentou no governo Bolsonaro? Se sim, como eu presumo, em que percentual isso se deu comparado com governos anteriores? Bom dia, obrigado pela presença. Não, essa questão do desmatamento,
no Amazonas, ele é um processo que já vem de 30, 40 anos. Ele teve um período onde houve um decréscimo significativo, né, ali pelos anos de 2010, 2011, foram tomadas algumas medidas que houve uma queda do desmatamento e voltou realmente a crescer significativamente a partir de 2018. Mas esse é um processo que ele, como eu disse, ele é histórico, ele não é de agora. Ele há uma floresta com uma riqueza tremenda, né? Uma riqueza fantástica, e há uma pressão da população invadindo a floresta pelas suas beiras, né? Então há um arco de desmatamento, né? Se a gente pegar a floresta amazônica, hoje o desmatamento, por exemplo, no estado do Amazonas, ele é ainda muito pequeno, perante o desmatamento que tem no Mato Grosso ou no Pará, onde é uma demanda muito grande para terras, tanto para agricultura como para pecuária, né? E esse ciclo ele vai pressionando a floresta e o desmatamento. Eu diria que nesse governo a gente continuou o ciclo de desmatamento. O que acontece, Aloysio, é uma coisa como se fosse programada. O que acontece? Você faz uma pressão para invasões e grilagens, e nós temos que levar em consideração que no Amazonas há um volume muito grande de terras não determinadas, que não está claro quem é o proprietário, né? Quer dizer, além das terras indígenas, além das terras de preservação permanente, das florestas nacionais, nós temos um volume enorme de terras ainda em discussão, né? As terras devolutas, as terras não atribuíveis ainda à propriedade. Essas terras vão sendo invadidas, né? Obviamente, porque uma terra indígena ou uma terra de floresta nacional tem pouca proteção, né? Essas terras vão sendo invadidas num esquema muito profissional, né? Poucos grandes invasores e que colocam na região algum volume de pessoas muito simples, pessoas bastante pobres, e de 4 em 4 ou de 5 em 5 anos o Congresso Nacional legaliza essa invasão. Legaliza essa invasão. Isso é um processo que já vem de 30 anos. Agora nós estamos, inclusive, no Congresso Nacional com uma nova lei tentando legalizar, ela foi até denominada Lei da Grilagem, tentando legalizar essas invasões. Então, enquanto não parar esse circuito de invasões, nós teremos um estímulo ao desmatamento no Amazonas sequencial, né? Mas na resposta dada ao ouvinte, eu diria que os dados oficiais, os dados do INPA, os dados medidos, que hoje é tudo medido por satélite, né? Esses números não são questionáveis, né? Quer dizer, você tira uma foto depois, e você com isso calcula quanto que floresta tem ou não tem, ou quanto que diminuiu a área florestada, né? E hoje, sem dúvida nenhuma, nos últimos 2 ou 3 anos, né? Houve um incremento muito grande do desmatamento, inclusive já chegando no sul do estado do Amazonas, né? Municípios como Apuí, Humaitá, que quase não tinham desmatamento, passaram a ser hoje municípios problemáticos em relação a esse desmatamento, né? E, obviamente, esse desmatamento ele tem um prejuízo para o Brasil, primeiro, né? Porque o que acontece? Por que o Amazonas é muito importante para o mundo e para o Brasil? Porque o Amazonas produz um grau de umidade extremamente grande que, via essa movimentação dessas massas de umidade, que são chamados rios voadores, formam as águas que chovem no centro-oeste, no sul, no sudeste do Brasil, e que enchem as represas e que irrigam as áreas agrícolas, né? Na medida que você vai desmatando, além da produção do efeito estufa, da produção do excesso de carbono, que produz o chamado efeito estufa, nós temos a diminuição das massas de umidade que chegam ao sul do país, ao sudeste do país. E isso, obviamente, trazem prejuízos econômicos fantásticos, né? Nós estamos num processo que cada vez mais a gente tem sentido a mudança dos ciclos hídricos no sudeste do Brasil.
há uma diminuição do total e, principalmente, o que nós temos mais hoje em dia são anos muito secos e anos extremamente chuvosos, né? Quer dizer, nós temos extremos, né? E esses extremos dificultam o desenvolvimento econômico, né? Quer dizer, ou seja, o desmatamento que está crescendo no Amazonas prejudica o desenvolvimento econômico do país. Mas você não vê, você falou que é um processo histórico, mas você não vê uma acentuação do desmatamento nesse governo, estimulado talvez pelo governo, como é denunciado por várias ONGs pelo mundo, por ecologistas? Não, sim, realmente esse governo ele não tem um projeto para Amazonas, né? Então, mais ou menos se voltou a um projeto parecido como o que houve na época dos militares, né? Quer dizer, usar para integrar, né? Quer dizer, vamos ocupar para integrar, né? Então, numa perspectiva que, inclusive, depois já foi falado oficialmente, até pelo presidente ou pelo seu ex-secretário de ministro de Assuntos Estratégicos, né? Que o melhor seria desmatar a Amazonas toda, você calcula o valor da floresta, né? E até falas como se os outros desmataram, por que a gente não pode desmatar, né? Então, a Europa ficou rica desmatando e nós também temos o direito de desmatar. Não é, o mundo mudou, não é essa conta que deve ser feita, né? Realmente, não há um projeto integrado de desenvolvimento econômico, não há um projeto, quer dizer, não há um projeto para dar renda para as populações existentes no Amazonas, e essa falta de projeto de incentivo econômico faz com que as pessoas acabem indo atrás do desmatamento para sobrevivência, né? Lá na nossa fundação, a gente trabalha muito no interior profundo do Amazonas, né? E esse interior profundo do Amazonas é carente de programas de incentivo à subsistência das pessoas, né? Então, elas são incentivadas a... Então, há um certo incentivo ao desmatamento. Outra coisa também bastante marcante é que foi o desmonte dos órgãos de fiscalização, né? O atual ministro do Meio Ambiente desmontou o IBAMA, o Chico Mendes, desmontou os órgãos de fiscalização, né? Então, com uma falta de fiscalização, com uma falta de possibilidade de desenvolvimento econômico e com incentivo mesmo ao desmatamento para uma política de integrar para não entregar, né? Uma coisa muito antiga, muito velha, mas que parece que está privilegiando, está havendo esse desmatamento e esse uso errôneo da floresta amazônica. Mas realmente, todos os dados apontam que nos últimos 2 anos, 2018, 2019, 2020, houve um incremento do desmatamento na Amazonas, né? O professor Galvão Emérito, que dirigia esse setor lá no INPE, depois acabou sendo demitido, né, quando ele trouxe os dados, né, e houve uma discussão se os dados estavam corretos, ele tem apontado em vários estudos esse enorme aumento do desmatamento no Amazonas. Você falou no ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Desde que o ex-ministro Sérgio Moro saiu do governo, né, e saiu tirando, denunciou uma reunião, aquela frase ficou conhecida no Brasil e no mundo, né? O ministro Ricardo Salles se referindo à atenção da mídia com a epidemia de Covid e falando, vamos para passar a boiada, né? E, mais recentemente, a Polícia Federal deflagrou uma operação, né, que teve ele, ministro Ricardo Salles, como um alvo, empresários do ramo madeireiro, servidores públicos, entre eles o presidente do IBAMA, né? Isso foi repercutido mundialmente. Como é que você, como presidente da maior ONG do Amazonas, vê esse tipo de denúncia de movimento? Não, essa é uma questão concreta, né? O passar boiada, né? O passar boiada, ele acontece do ponto de administrativo, com a retirada da fiscalização e a mudança de regras administrativas que incentivam o uso irregular do Amazonas.
Mas nós também temos uma certa boiada passando no Congresso Nacional, que acabou se criando condições de você tentar discutir uma série de temas e mudar as regras que estavam estabelecidas dentro da nossa Constituição de 88. Ontem, por exemplo, eu próprio assinei um manifesto que deve ser publicado hoje nos principais jornais, assinado por acadêmicos e empresários, né, denunciando que o Congresso está com 3 projetos de lei, o 2633, que é o PL chamado da grilagem, né, esse que eu disse anteriormente, que legaliza as invasões feitas no período dos últimos 6, 7 anos, né? Nós temos o PL 490 de 2017, que tenta mudar as regras para poder permitir exploração mineral em terras indígenas, né? Então, esse projeto tá. E também temos a volta do projeto 984, que permite a construção de estradas dentro de parques nacionais. Esse projeto, o 984, ele atinge, não sei se os ouvintes se lembram, da chamada Estrada do Colono, lá no Parque Nacional do Iguaçu, né, ali no Paraná, onde você tem uma estrada tentando simplificar os caminhos, e que fica dentro do Parque Nacional, chamada Estrada do Colono, que via esse projeto 984 está tentando se voltar. Não só a Estrada do Colono, mas uma série de outras, quer dizer, o projeto mais ou menos vai na direção de permitir a construção de estradas dentro de parques nacionais. Então, essa boiada, ela acontece via também o projeto, os projetos que estão sendo aprovados no Congresso Nacional e administrativamente via o Ministério do Meio Ambiente, né? Eu considero que a privatização da Eletrobras, que está em trâmite, projeto de lei, quer dizer, não há dúvida que é um ponto importante privatizar a Petrobras, mas também não há dúvida que no processo da lei para permitir a privatização da Petrobras passou uma boiada enorme aí na área de energia, né? Quer dizer, essas boiadas, elas estão passando aonde é possível. E tanto do ponto de vista administrativo, né? Realmente esse ministro do Meio Ambiente, além de prestar contas à história pelas suas ações já passadas, que teve em São Paulo e em outros locais, ele vai ter que prestar contas à história pelo desmonte da fiscalização. Ele vai ser julgado e a história vai apontar ele, embora ele teve 3 ou 4 anos de glória e de poder e para exercer uma série de interesses, ele vai ser julgado pela história com essa boiada que ele está passando do ponto de vista administrativo, né? Quer dizer, o que ele fez? Ele praticamente parou o sistema de fixação de multas, né? Ele disse que toda multa hoje aplicada por um fiscal tem que passar pela avaliação de um chefe, depois de um superintendente, tem que ter várias reavaliações. Isso é a aplicação da multa, não o recurso da multa, né? Quer dizer, hoje em dia, antigamente, é como não? Você comete uma multa de trânsito, o fiscal lá aplica a multa e te entrega, depois você pode recorrer. Hoje, do ponto de vista do meio ambiente, não funciona mais assim, não. Se um fiscal vai numa área e vê um desmatamento, vê um criminoso desmatando a área, ele não pode mais entregar a multa para a pessoa. Ele é obrigado a voltar para o seu escritório, a fazer um relatório, e essa avaliação dessa multa, ela vai ser avaliada administrativamente. Então, o nosso ministro do Meio Ambiente, ele vai ser julgado, e não tenho dúvida, será condenado como outros ministros que só tiveram a vontade de fazer o mal, pelas suas boiadas administrativas e pelo seu desmonte da fiscalização que ele fez no país. Ô Benjamin, ontem a gente teve um episódio, também teve, tudo que acontece em relação ao meio ambiente tem uma repercussão grande no Brasil, tem uma repercussão grande no mundo. Ontem a gente teve um protesto de indígenas ali no anexo 2 do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, em que 6 pessoas ficaram feridas. Houve parece uma tentativa de invasão do anexo por manifestantes indígenas e houve confronto com a polícia militar e legislativa e houve pelo menos 6 pessoas feridas, né?
3 policiais e 3 indígenas. Como é que você viu esse fato e a repercussão dele pelo mundo? Não, é lamentável, né? A gente tem que entender, o Brasil, no começo lá, no começo do século XIX, ele tinha mais de 5 milhões de indígenas no Brasil. Eles eram as pessoas que aqui habitavam, quando os portugueses a descobriram, né? Então, nessas épocas, nós chegamos a ter mais de 5 milhões de população indígena no país, e isso foi arbitrado muito bem na Constituição de 88, né? Que diz que todas as terras indígenas são da União com usufruto das populações que lá habitam, né? E que criou todo um processo de demarcação de terras, de defesa dessas áreas, né? Hoje você tem um processo para definir o que é uma área indígena, né? E quem defende a área indígena é a Polícia Federal, porque as terras são da União, é ela que atribui a competência de fazer a defesa, né? Ok, e nós chegamos a diminuir bastante, lá pelo ano de 1975, nós chegamos a ter só 300 mil índios no Brasil, né? E esses 300 mil índios no Brasil têm crescido. Hoje acho que a gente já passou, depois da Constituição de 88, nós já passamos de 500 mil de índios no Brasil, né? São mais de 200 etnias, com seu linguajar e com todo um conhecimento lá. Mas a importância das terras indígenas é que elas são áreas da União, ou seja, elas são preservadas para usufruto do índio e para o futuro, né? Talvez seriam as áreas onde a gente possa dizer que tem mais preservação para o futuro desenvolvimento do Brasil. Tal. Um volume muito grande de áreas indígenas na Amazônia, né? Um lugar onde tem mais áreas indígenas, né? E uma série de áreas indígenas no sul do Brasil, né? Principalmente dado que os guaranis se movimentavam bastante e acabou nesse movimento criando um número muito grande de pequenas áreas indígenas. Bom, e o que acontece? Aí começa a ser discutido no Congresso uma série de projetos, né? Esse agora que os índios estão questionando é o 490, né? Barra 2017, né? Que ele trata da mineração em áreas indígenas, né? E essa série de projetos, né, discutidos sem uma avaliação, quer dizer, tentando fazer essas, como eu chamei, essas boiadas legislativas, né, que estão sendo tentadas, cujo maior exemplo dos últimos dias é a privatização da Eletrobras, que em si não tem nada contra, mas lá passou coisa que não tem nada a ver. Bom, então esses índios, e aí os índios se mobilizam, obviamente, para defender os seus interesses, né? E aí, obviamente, a polícia, que não tem nenhum preparo para poder discutir com as minorias, né? Especialmente essas que têm uma cultura diferenciada, né? Tenta coibir a manifestação indígena com bombas e tal, de gás lacrimogêneo, e ontem eles reagiram com flechadas, né? Se você vê os últimos 30 anos que os índios, desde a Constituinte, ou até mesmo que os índios vieram a Brasília e vêm a Brasília para se manifestar, você não vê um sinal de violência. Você não tem na história do Brasil um sinal de uma manifestação indígena nos últimos 40 anos que tenha violência. Você tem aquelas imagens na cultura, quando eles entram com seus cocares, com suas roupas, e tentam sempre botar um cocar na cabeça do branco que está interlocutando com eles e tal, mas não tem um sinal de violência. Você não tem uma foto de violência indígena nos últimos anos. E agora a polícia ficou soltando bomba de gás lacrimogêneo. E, obviamente, aí isso iria acontecer um dia, os índios reagiram com 2 ou 3 flechadas, né? E são as imagens que acabaram ontem saindo pelo mundo, né? Bomba de gás lacrimogêneo contra flechada, né? E é uma coisa assim, eu acho que é a seguinte, o cidadão, por exemplo, quem reivindica aqui nas metrópoles alguma questão, como, por exemplo, quando você reivindica a diminuição do preço do ônibus, melhoria da saúde, as populações urbanas já estão acostumadas com essa questão da bomba de gás lacrimogêneo, né? Mas o índio não existe isso na cultura deles, não existe. E aí a polícia, para coibir o índio, solta a bomba de gás lacrimogêneo e tal,
são imagens extremamente lamentáveis, que são saídas. O que eu cito é que hoje estará nos jornais e a partir de, acho que nos jornais a partir de amanhã, um manifesto assinado por mais de 200 acadêmicos, intelectuais e empresários de renome, empresários de empresas extremamente grandes do Brasil, dizendo que o rumo dessas tentativas de aprovação dessas leis só vão prejudicar a economia brasileira, só vão nos colocar como sendo mais párias do que nós estamos sendo. O mundo exige um tipo de gestão de áreas indígenas, de florestas nacionais diferenciado. E isso hoje está no valor dos produtos. E o Brasil, que já vai ter um crescimento econômico inferior a todo mundo, né? Porque mesmo que a gente cresça 5% esse ano, nós vamos crescer menos do que todo mundo, menos que a OCDE, menos que os países em desenvolvimento, menos do que todo mundo. Nós vamos cada vez mais ter problemas com a venda dos nossos produtos. Isso já aconteceu na soja. Essas empresas que hoje comercializam carne cada vez estão se preparando cada vez mais para a carne que eles vendem no mundo não estar associada a desmatamentos, porque quando estiver associado, o consumidor europeu, asiático, não vai comprar. Então, essas leis são retrógradas. Você colocar uma estrada num parque nacional, uma estrada que não existe mais, se você vai abrir uma estrada no parque nacional para diminuir em 5, 10 quilômetros o caminho de 20 pessoas, quando você tira a característica do parque, ou essa questão da mineração de área indígena, isso é uma invenção. Quer dizer, hoje não há um impedimento de você fazer mineração de área indígena, agora tem um ritual. Esse ritual você precisa ter um projeto, esse projeto precisa ter uma avaliação de impacto ambiental, esse projeto tem que ser aprovado um a um pelo Congresso. Qual é o trabalho de aprovar a mineração A, B, C, D ou E ao longo? Agora, tentar criar uma lei para você criar um atalho para não ter que discutir com o Congresso os projetos de mineração não vai resolver, porque esse litígio vai continuar existindo, esse litígio vai se acelerar, tá certo? Vai se... Aliás, o Brasil nos últimos 1 ano não estava com a questão indígena nas pautas dos jornais, voltou agora, né? E não vai ter esse tipo de... Até porque as mineradoras grandes que vão vender seus minerais para o mundo não estão querendo fazer mineração dessa forma, né? Com invasões, com leis, porque elas vão pagar o preço de não ter os seus minerais comprados, né? Então, já com problemas ambientais, você vê o impacto que teve na Vale do Rio Doce, na empresa, a questão de Mariana, então impactos ambientais já foram extremamente preocupantes, quanto mais impactos agora culturais. Isso aí só vai trazer desgaste. São leis que atingem pequenas quantidades de população, que começam a tramitar via assim, um processo político que nós estamos hoje bastante complicado, né? Mas que não trazem benefícios a ninguém. Então, essa questão é uma volta de uma tentativa de acabar com a lei estabelecida de como usar as áreas indígenas, né? E, obviamente, os índios de várias etnias estão reclamando, né? E ao contrário do que o Supremo Tribunal Federal tem decidido, né? O Supremo Tribunal Federal, nos últimos 15 dias, deu 2 decisões importantes. A primeira sobre os Mandarucur e a segunda agora sobre os Yanomami, né? Mandando ter uma série de ações nessas áreas que possibilitem preservar a cultura, né? Essa lei, se passar, vai ser questionada no Supremo, né? Eu acho que hoje a visão do Supremo sobre a questão indígena é muito clara, né? A Constituição é extremamente clara, né? As terras são da União, né? E o seu uso econômico não está vedado, desde que siga o ritual definido na lei. E é assim que a gente vai continuar, obviamente, essas tentativas de alteração na margem, né? Ou tipo passando a boiada legislativa, elas vão ter combate, né? Nos últimos 2 anos, em função da pandemia, o povo não foi para a rua, mas está começando a voltar para a rua, né? Está começando a
e definir seus interesses e, obviamente, dentro de um regime democrático, compete ao Supremo dirimir essas dúvidas. E eu não tenho dúvida que o Supremo tem extremamente claro o que é área indígena, o que pode e o que não pode, e essas tentativas ou administrativas ou de mudanças de lei para prejudicar a população indígena não serão aceitas do ponto de vista legal pelo Supremo e não serão aceitas pela sociedade, que continuará combatendo. E, obviamente, essas empresas que tentam fazer essa mineração não quererão fazer, porque seus produtos não serão comprados, né? Não, ninguém vai comprar minério feito com sangue de índio, né? Então, essas empresas estão destinadas ao desastre econômico, né? Essa é mais ou menos o manifesto que um grupo de empresários bem significativo, né? E nesse grupo nós temos vários empresários na área mineral e acadêmicos intelectuais estão denunciando hoje, a partir de hoje, nos jornais e através de entrevistas, mostrando que essas 3 leis são extremamente danosas ao país, ao equilíbrio do país, e são extremamente perniciosas para a imagem do Brasil no mundo, né? A projeto de lei 984, né, que fala das estradas em reservas florestais, o projeto 2633, que é o PL da grilagem, aquele que de 5 em 5 anos nós temos um parecido para legalizar, e o projeto 490, que fala esse das áreas indígenas, que a Luísa você citou, que deu os entreveros de ontem, que nós todos vimos na televisão. Bom, Benjamin, seguindo aqui o grupo de WhatsApp que o Aloysio citou, do programa e também do seu blog Opiniões, tem uma pergunta aqui muito interessante, que é do doutor Alexandre Buchaúd. O Alexandre Buchaúd é odontólogo e participa aqui do grupo com a gente, e ele diz o seguinte: muitas das riquezas amazônicas são pesquisadas, patenteadas e exploradas, sem que isso se traduza em melhoria nas condições de vida dos povos locais ou maior proteção do próprio bioma amazônico. Um plano de manejo e proteção seria viável? E em que condições? Eu acho o seguinte: hoje a Amazônia, além de ser conhecida como sendo a maior reserva florestal do mundo, né, com suas vantagens de equilíbrio hídrico, né, de produção de massa hídrica, né, de vapor d'água, ela também é a maior reserva, biotecnológica do mundo, né, a maior reserva da biodiversidade. A biodiversidade que nós temos na Amazônia, todos os estudos apontam que ela é a maior do mundo. Bom, o mundo também, cada vez mais, está indo para soluções biológicas, né? Hoje, nos remédios, por exemplo, né, cada vez mais nós temos esses remédios que são biológicos, biossensíveis, né, em que tratam a doença sem trazer as consequências que outros remédios de uso geral acabam criando, né? Hoje, por exemplo, na Inglaterra, os biossensíveis já são quase 35% do total de gastos em remédios na Inglaterra, né? Aqui no Brasil está no nível ainda de 5%, mas está crescendo, né, cada vez mais. Até mesmo nas vacinas, nós tivemos essas vacinas, como a da Pfizer, da Moderna, que tem uma solução biotecnológica, né, com um vetor para levar o antígeno no local específico, né, e as outras vacinas que têm uma eficiência um pouco menor. Quer dizer, hoje o mundo, especialmente na área de fármacos, de saúde, na área de alimentos, né? Quer dizer, nós não vamos conseguir produzir o volume de alimentos para 15 bilhões, hoje nós temos no mundo 8 bilhões, com a nossa agricultura tradicional. Nós vamos precisar usar biologia em alta escala na nossa agricultura. Então, a solução do mundo não vão para a biologia. E nós ainda nem começamos a explorar o uso das reservas, dos potenciais econômicos que tem na Amazônia. Talvez tenha um que já tem um pouco de exploração, que é um sucesso, que é o açaí, né? O fruto açaí, que hoje é bastante coletado, né? Especialmente no estado do Pará, né? E hoje ele cada vez mais tem um uso mundial, né? Um uso de fortificante, um uso de energético, né?
E se a gente lembrar, 40 anos quase ninguém comia açaí, né, no mundo todo e tal. Mas além do açaí, nós temos riquezas enormes lá no Amazonas que não são exploradas. Não são exploradas tanto do ponto de vista do uso tradicional, né, os métodos tecnológicos, como dos métodos biológicos que vão fazer esse uso mais intenso. Na questão dos métodos biológicos, a gente precisa ficar um pouco atento, porque nós não podemos deixar acontecer o seguinte: você fazer uma pesquisa no Amazonas, descobrir um princípio ativo medicinal extremamente forte e fazer toda a produção dela, por exemplo, na Suíça ou na Europa, né? Porque isso é possível hoje. Você descobre o princípio ativo e replica ele e reproduz em outro lugar do mundo. Nós temos que fazer com que o uso dos princípios ativos existentes na Amazônia sejam feitos via o uso dos materiais existentes na Amazônia, o uso via os materiais existentes na Amazônia. Então, nós temos que nos alimentar das folhas, dos caules, das coisas, e tem esse princípio ativo, não simplesmente extrair. E no caso de você extrair o princípio ativo, ter uma regulação que deixe bastante da propriedade intelectual desse princípio ativo para ser usado pelas populações do Amazonas, né? Então, a biologia está indo em larga escala, numa velocidade. Os remédios, os princípios biológicos, né? Aí, por exemplo, ali em Campos, o pessoal pode lembrar, há 30 anos atrás você só adocicava os alimentos via açúcar de cana ou de beterraba e tal. E hoje em dia você já tem vários produtos tirados da biologia, né? Os aspartames, esses adoçantes, né? Retirados de pesquisas científicas e retirados de elementos que foram substituindo em larga escala o uso daquele produto natural, né? E isso vai acontecer também com os produtos na Amazonas. A Amazonas tem sido muito, muito, muito pouco desenvolvida aí nos projetos biotecnológicos, né? Agora, a nossa fundação, junto com uma grande empresa de consultoria, a Bain Company, está numa fase muito final de finalizar um acordo para fazer o primeiro plano estratégico da bioeconomia no Amazonas. As primeiras linhas de pesquisas que devem ser desenvolvidas no Amazonas para transformar o que tem na floresta em bem econômico. Não é só pela exploração biológica, tem a exploração, por exemplo, eu coordeno lá um projeto muito interessante sobre o pirarucu. O pirarucu é um peixe muito interessante, ele tem de 50 a 150 quilos, né? Ele tem um gosto muito... Ele é conhecido como bacalhau do Amazonas e tal, né? Então, esse peixe chegou quase à extinção há 30 anos atrás. Há 30 anos atrás, a pesca predatória quase extinguiu o pirarucu. Aí se fez uma série de projetos, de estudos, né? Se definiu a forma de pescar o pirarucu. Hoje, no Amazonas, você tem cota para pescar o pirarucu fica nas lagoas e o ribeirinho fica fiscalizando a produção do pirarucu, né? Pirarucu é um peixe que de meia hora ele emerge para poder respirar, né? Então dá para você contar o número de espécies, e hoje tem, pelo sistema de cotas, você tem um volume que você pode retirar de pirarucu e vender esse produto, né? Hoje a cota mais ou menos está entre 600 toneladas ano, né? O nosso projeto lá na Fundação Amazônia Sustentável, nós começamos há 4 anos atrás com 20 toneladas ano, e hoje nós já estamos comercializando mais de 100 toneladas ano de pirarucu nas suas várias formas, filé, manta e até couro para fazer bolsas e tal, aumentando a renda. E isso pode ser feito em enorme escala no Amazonas, né? Quer dizer, se você faz um projeto de preservação e faz com que a espécie não acabe, faz uma pesca ordenada e uma recria ordenada do peixe, você poderá chegar a 3, 4, 5 mil toneladas ano, e fazendo com que as pessoas comam o bacalhau, comam esse pirarucu, e que é um peixe extraordinariamente de bom gosto, né? Mas, voltando à pergunta feita pelo ouvinte, esses projetos biológicos, quer dizer o uso via biologia
dos nossos potenciais, e é uma riqueza que o Brasil tem extraordinária. Já tem uma série de casos, né, de vantagens da andiroba, camumu, de várias espécies amazonas que elas acabam virando princípios ativos extraordinários para remédios, para cosméticos, né? O uso na cosmetologia dos princípios ativos amazônicos, na alimentação, né, como eu disse, na alimentação, e isso está muito pouco explorado. Agora, claro, com projetos que incentivem esse uso, projeto de pesquisa. Nós temos boas universidades no Amazonas. O que precisa ter um programa, um plano estratégico de uso, com incentivos, de maneira que... Uma coisa interessante, Aloysio, Cláudio, ouvintes, a gente tem que fazer a seguinte imagem, né? Nós que moramos no sul, sudeste, né? Vamos pegar o estado do Amazonas. O estado do Amazonas tem 4,5 milhões de habitantes. 2,5 milhões na cidade de Manaus, que é a capital. A segunda e terceira maior cidade do Amazonas tem 100 mil habitantes. Aí você tem mais um volume de umas 20 cidades entre 60, 70 mil habitantes e umas 40 cidades com menos de 30 mil habitantes. Todas elas sem ligação, só com ligação por rio. Nós lá na Fundação Amazonas Sustentável, que nós estamos com a sede em Manaus, quando nós vamos onde a gente tem uma atividade mais longe, são 35 dias de barco regional. Se for você via lancha, reduz aí para uns 15 dias. 15 dias de barco. No Amazonas, agora, o que ficou patente aí nessa pandemia? No Amazonas, nessa população de 4,5 milhões, com essa dispersão, tirando os 2,5 milhões que moram em Manaus, os moradores do interior não têm nenhuma UTI no interior do Amazonas. Então, se uma pessoa ficasse doente numa área, ele demorava 2 ou 3 dias para chegar numa cidade média, depois ia ser transportado para uma outra um pouquinho maior para poder chegar em Manaus via avião. A única forma de se tratar doentes que necessitavam de intubação no Amazonas era um avião. E esse tratamento só ia ser dado 6, 7 dias depois dos sintomas graves da pessoa aparecer, porque é o tempo de pegar o cara lá do interior e o cara poder, primeiro, 3 dias de barco, não sei das quantas, ir para algum lugar que tem avião para poder ir para Manaus. Você não tem nenhuma UTI, nenhuma, zero. Até hoje continuamos com zero. Parece que agora vai ser instalada um volume de 5 ou 10 UTIs lá em Parintins. Então, é um mundo diferente. É um mundo diferente, com uma população sem apoio nenhum de nada, né? Educação, saúde, nada, mas que são os guardiões dessas riquezas que esse ouvinte odontólogo falou. Lá está a riqueza. E essa população ribeirinha, indígena, que está nesses interiores, está lutando para isso. O índio que veio lutar ontem aqui em Brasília, ele não veio só lutar porque ele não quer mineração, ele quer preservar essa área, que é uma riqueza para todo mundo. E lá estão os princípios ativos que vão fazer, quando daqui a poucos anos, a riqueza do mundo. Hoje, se você pegar os planos estratégicos das maiores empresas de várias áreas do mundo, de informática, de telecomunicações, todas elas já enxergaram que elas vão ter que ter um pé na produção desses remédios biotecnológicos no futuro, os biosensíveis, que são esses remédios. Você hoje tem, por exemplo, um câncer em um órgão, você acaba tomando um remédio de uso geral que ataca aquele câncer, mas ao mesmo tempo gera uma série de doenças associadas em outros órgãos, né? Esses remédios não, eles atacam aquele ponto, né? Eles vão naquele local, eles não fazem efeitos colaterais, né? Todo mundo. E lá são os princípios, assim vai o mundo, né? Temos que aproveitar essa riqueza que nós temos e quase ninguém tem, por isso é que é importante não desmatar, e aproveitar via pesquisa, via conhecimento científico, o uso desses princípios para o bem da humanidade e para o bem do mundo, né? Outra coisa importante, nessa pandemia que nós estamos aí, sofrendo agora, e todo mundo pode estar vindo sofrendo o que nós temos já nos últimos 18 meses, e ainda vai continuar, é que, sem dúvida, as próximas pandemias, e elas existirão, elas vão vir das florestas. Elas vão vir das florestas. Então, nós temos que aprender a ter uma relação com a floresta extremamente saudável,
até para poder controlar as próximas pandemias que virão, né? As próximas pandemias que virão e que estão aí, latentes para ocorrer, e nós que já mostramos um despreparo total para combater essa pandemia, essa que está aí, quanto mais as próximas que virão com uma virulência maior, né? Bom, esse assunto da floresta amazônica é extremamente extenso. A gente costuma falar aqui, Benjamin, que dá para fazer, nesse caso também, uma série de Netflix, ou do Amazon, né, Prime, enfim. Dá para você ficar aqui uma semana falando desse assunto. Nós vamos fazer uma pausa rápida e, na sequência, a gente volta. Vamos, evidentemente, que vai nesse meio que ping-pong, atendendo também aqui os ouvintes que estão interagindo conosco na página do Face e no blog. E a gente pode voltar a um assunto, mas sempre tentando trazer essas novidades aí sobre o seu conhecimento. Sérgio, eu tive uma experiência do que é biodiversidade, Aloysio e Benjamin. Eu conheci o mercado Ver o Peso, lá em Belém. Até hoje, eu estou pesquisando nas fotos que eu tirei o que são aqueles produtos que tem ali para consumo, além do pirarucu, que é realmente fantástico. E é uma experiência muito boa, porque você conhece realmente um pouquinho da potência que nós temos. São 7h54 em Campos. Vamos ao intervalo comercial, voltamos já no oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional com a qualidade certificada ISO 9001-2015. Alerj